RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Mais um Agro começando, muito boa tarde a você que sempre nos acompanha. Juliana Gomes ao meu lado, tudo bem, Ju? Tudo bem, Priscila? Uma boa tarde a você que não perde um RBV Agro, a você amigo e amiga simpatizante do programa. Estamos ao vivo pelas rádios Caçanjurê de Caçador, Tangará de Tangará e rádios Videira e Vitória de Videira. E claro, para o mundo todo, através das plataformas digitais. Não esquece de dar aquele like e compartilhar nosso programa. E nos envie mensagem pelo número 49991294258. Quem sabe na semana que vem a gente manda aquele abraço para você. Destaque do RBV Agro. Agricultor se destaca com alta produtividade e qualidade da uva mesmo em meio à estiagem. Produtores rurais têm prejuízos com frequentes quedas de energia elétrica. Caldo de cana e pastel frito na hora, uma delícia que todo mundo adora e movimenta a economia do agro. Epagri participa do evento de avaliação de erva mate. Santa Catarina age para mitigar seca histórica que atinge o Grande Oeste. Safra de grãos de Santa Catarina tem segunda maior queda de estimativa do Brasil e deve causar prejuízo de mais de 4 bilhões de reais. RBV Agro. Para ampliar a produtividade e renda no meio rural catarinense, o programa Terra Boa 2022 foi lançado durante a abertura da 16ª edição do Tecnoeste, Show Tecnológico Rural do Oeste de Santa Catarina, nesta semana em Concórdia. Priscila, e na edição deste ano, Terra Boa terá um aporte maior de recursos. Serão 105,2 milhões de reais para apoiar a aquisição de sementes de milho, calcário, kits para melhoria de pastagens e do solo, além do incentivo à apicultura, à meliponicultura e ao cultivo de cereais de inverno. O aporte disponibilizado é 86% superior em relação a 2021. Nesta sexta e sábado, dias 18 e 19 de fevereiro, a Epagri está participando do Avalia Mate, avaliação nacional e internacional da erva mate. O evento acontece em Gramado. E o Avalia Mate acontece anualmente com o objetivo de descobrir, através de um processo de degustação, o perfil sensorial de amostras de erva mate a partir de diferentes terroirs. A Epagri é representada pelo enólogo e pesquisador da Estação Experimental em Videira, Vinícius Cagliari, que tem larga experiência em análise sensorial e participa da coordenação técnica do evento. Vinícius explica que uma das funções da Epagri foi definir critérios e preparar as fichas para a avaliação sensorial da erva mate em 4 categorias: verde, reposada, tererê e tostada. Essas fichas foram enviadas a diversos avaliadores que, após degustarem as amostras, emitem suas opiniões em relação ao sabor e outras características do produto. Nessa edição do Mate World, nós temos o Avalia Mate. O Avalia Mate é uma avaliação sensorial de 4 tipos de erva mate: a erva mate tostada, erva mate reposada, a verde e a erva para tererê, de diferentes lugares do Brasil e também do Paraguai e da Argentina. Nessa avaliação, cada avaliador recebe em casa um kit com 8 amostras de ervas e uma amostra de padronização para preencher a sua avaliação sensorial num formulário do Google. Essa avaliação é interessante para podermos diferenciar e caracterizar diferentes terroirs. Essa Mate World e o Avalia Mate é organizado pela Chimatearia e a coordenação técnica da Epagri, Estação Experimental de Videira. Esse evento busca avaliar a gourmetização da erva mate, tal qual é o nosso vinho. E uma forma de agregar valor ao produto é a gourmetização. Também é uma maneira de a indústria oferecer alternativas ao consumidor para que ele possa testar novos sabores da bebida, como já acontece com o vinho e o café. No caso da erva mate, o sabor pode ser influenciado pelo clima, solo e tipo de manejo onde a planta é produzida, formas de processamento da erva e as maneiras como ela é consumida. Já existem sommeliers de chá e agora a indústria está fomentando a criação da categoria de sommeliers de erva mate.
O produtor rural enfrenta muitos desafios diariamente para produzir o nosso alimento, a matéria-prima da indústria ou garantir a subsistência da família. O agricultor precisa superar vários problemas. Um deles é a qualidade de fornecimento da energia elétrica. A maior preocupação são as constantes quedas de energia que dificultam a vida dos produtores rurais da região do Alto Vale do Rio do Peixe. Além dos prejuízos causados pelas interrupções, eles precisam lidar com a burocracia e com a demora na resolução dos problemas. A reportagem é de Juliana Gomes. Transtornos e grandes prejuízos financeiros são ocasionados pelas frequentes quedas de energia na região, principalmente no setor da agricultura. Esse é um problema enfrentado por muitos empresários, entre eles Renato Júnior Perazzoli, que trabalha com comércio de frutas no interior de Pinheiro Preto. A falta de energia afeta crucialmente a produção, né? Às vezes a gente tem um pedido para fazer, né? Atender um cliente, às vezes um pedido já programado de um dia anterior e bem no dia da produção falta luz, sabe? Aí a sua careta tem hora extra para funcionário, às vezes falta de energia acontece por mais de 4 horas, 5 horas. A gente é obrigado a dispensar os funcionários, perder a venda, né? Perde o negócio, depois aquela venda que eu tinha eu tenho que correr atrás de uma outra, né? E a queda da tensão é meio relativa à questão da qualidade, né? Digamos assim, a nossa máquina aqui tem uma questão de leitura de peso, que precisa de uma estabilidade da tensão. A gente já teve problema com queima de equipamento, de câmara fria, por causa dessa falta da tensão aí, né? A queda da tensão. Ele relata que as quedas ocorrem pelo menos uma vez por semana. Tem semanas que umas 3 vezes, tem semanas que uma vez, às vezes 15 dias, mas tem semanas que o negócio é sério. É sério, a gente já fez reclamação, eles falaram de cipó, de alguma questão de vegetação próxima da rede, e daí vieram aqui e falaram que já tinha sido resolvido, eles foram, né, digamos, pegaram a rede e verificaram, passaram toda ela verificando, disse que tinha alguns problemas, mas às vezes num dia como esse, assim, sem, digamos, alguma questão de intempérie, que às vezes a gente entende, né, que é por questão climática, ainda acontece, sabe? Em relação às perdas, Renato conta que em 15 dias foram perdidas 3 vendas e calcula que os prejuízos chegam à casa dos R$80 mil. Tem a questão também digamos assim, do relacionamento com o cliente, né? Às vezes o cliente diz para nós, mas você tem que pôr um gerador, né? Você tem que pôr um gerador. É algo que está em projeto nosso, porque, como eu digo, a gente entende que às vezes por uma intempérie climática, alguma situação, um acidente de trânsito, às vezes que colide um poste, né? Mas eu acredito que está além disso o problema. Eu acho que a questão é a qualidade da distribuição mesmo. Outra grande dificuldade é a demora na resolução de problemas e demandas relacionadas à rede de distribuição no interior dos municípios. Na comunidade de São Miguel, interior de Tangará, a preocupação do agricultor Adilson Bandeira da Rosa é com um poste que está quebrado. A situação foi relatada à Celesc e os técnicos verificaram, realizando inclusive a limpeza da vegetação próxima à rede, mas o poste continua quebrado. Não, o pessoal de videira, que é o responsável, até o momento ninguém se manifestou. Eu fui lá algumas vezes, eles falaram que estava sendo aguardado, perguntei inclusive se tinha algum período para eles dar alguma resposta. Não me informaram a respeito disso, que eles tinham que analisar, e ficou por isso. Diante dessa situação, a preocupação aumenta a cada dia. Sinceramente, o meu maior medo é que, de repente, agora, como eu tenho cultivo, a gente, por um acidente, acabe tocando num poste desses, a gente provoque o término da queda e assobre os percalços do desastre para a gente assumir coisa que não é nossa responsabilidade, pois já está quebrado. A minha parte eu fiz, que foi a comunicação. E tá aí desse jeito, né? E os problemas não param por aí. A queda de energia na comunidade também é constante. Lá em casa, por exemplo, que é outra rede, eu não quero exagerar, mas eu acho que no último mês ou 2 meses aí, toda semana, ao menos toda semana, teve dias aí que faltou 2, 3 dias seguidos, simplesmente caía a rede. O tempo estava como hoje, sem nuvem, sem chuva, um vento mínimo, ou às vezes sem vento nenhum, e de repente ficamos sem luz. Para Renato, a expectativa é que os problemas sejam resolvidos da melhor maneira possível para ambos os lados. A gente sabe que a Celesc também tem toda uma questão de investimento, eles estão ampliando, estão levando energia trifásica talvez para alguns lugares que não tem, mas é interessante também dar atenção para os lugares que já têm a energia, né? E ver a necessidade, né? Hoje as propriedades rurais
estão avançando, estão crescendo muito rápido e eu acho que a gente precisa dessa atenção da Celesc. Já a Dilson cobra uma solução por parte da empresa responsável pela distribuição de energia. O mínimo que a gente espera é um bom atendimento e um bom serviço prestado, né? Já que a gente paga por isso. Nossa reportagem tentou contato com a Celesc, mas até o fechamento dessa edição não tivemos resposta. Todavia, fomos informados pelo Adilson que na tarde de quarta-feira, logo após a primeira vez em que essa reportagem foi ao ar, uma equipe da Celesc esteve no local verificando o problema. E na quinta-feira, o Renato nos informou que também recebeu a visita de uma equipe da Celesc, verificando as reclamações e os problemas enfrentados pela unidade consumidora. A uva está em plena colheita e segue até março. As variedades precoces como a Niágara já acabaram e agora os viticultores se dedicam à colheita de variedades como a Isabel. É importante destacar que o clima do último ano e a estiagem devem afetar na qualidade e na quantidade da fruta. Porém, alguns produtores conseguiram manter a produtividade e se destacam pela qualidade. Confira na reportagem. A safra da uva 2021-2022 será consideravelmente afetada pela estiagem em estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A engenheira agrônoma da FBA, Amanda Guzzi, explica quais são os principais problemas enfrentados pelo viticultor e como alguns produtores têm conseguido bons resultados, mesmo com a falta de chuva. O produtor tem enfrentado, então, essa estiagem, que é o que tem acarretado em grandes perdas, né, significativas na produtividade e até mesmo na qualidade da uva, né? O produtor encarou a estiagem, então, desde o início da brotação, acarretando até na época da floração, tendo abortamento de flores. Agora, principalmente, que a gente tem perdas mais visíveis, né, no peso de baga, incidência de grão verde, com certeza vai acarretar na próxima safra também. E nessa safra, então, financeiramente nem se fala, né? O produtor vai sentir no bolso essa perda, menor produção e, consequentemente, menor renda no final. Para Santa Catarina, então, está estimado em torno de 18% a 20% de perdas. No entanto, a gente vê que no Rio Grande do Sul as perdas serão bem maiores. Nota-se no dia a dia, então, no campo, que produtores que utilizaram o manejo nutricional ao longo do ciclo tiveram um melhor resultado, um cacho que teve uma melhor qualidade, teve menos raleio, segurou um pouco mais, até na questão de cor, quantidade de grau Brix também. O engenheiro agrônomo da FBA, Humberto Kozer, explica que um pacote de nutrientes e um manejo adequado são fundamentais para garantir a qualidade da fruta. A utilização dos fertilizantes foliares, entre eles o cálcio para dar firmeza, boro para ajudar na fecundação, o zinco para dar alongamento das células, muito importante o potássio, onde que vai dar a coloração, vai dar o grau Brix, então vai ficar um produto, se for para cantina vai dar um vinho de excelente qualidade e se for para in natura vai dar um produto muito saboroso para comer. Tem produtor aí que conseguiu deixar menos de 40% em porcentagem de grão verde. E isso lá para as cantinas assim, é um negócio que incomoda demais nos vinhos. E por outro lado, isso favorece o aumento de grau. Muito importante a orientação técnica. A gente oferece a assistência técnica, então vai sempre que é necessário na propriedade e indica os produtos no momento certo para que ele tenha um melhor resultado no final do ciclo. Com 7 hectares de parreirais plantados na localidade de São José, município de Videira, meio oeste catarinense, o viticultor Edson Risse explica que a assistência técnica e os produtos utilizados não só evitaram perdas, mas potencializaram a produção. A gente percebe que os produtores que estão utilizando esses produtos estão tendo uma perca menor. A gente trabalha aí sempre nessas uvas comum com 30 toneladas hectare, a nossa média, né? O ano passado nós ultrapassamos isso e esse ano vai ficar próximo, não vai fugir muito disso. Então nós vamos quase manter a média aí dos outros anos. E se você não se preocupasse com o manejo adequado, com a nutrição, tivesse o mesmo trabalho dos outros anos, você acha que a quebra ia ser maior? Eu acredito que sim. Acredito que sim, porque conversando com os outros amigos nossos aí, a gente percebe que tem bastante dificuldade aí com a estiagem e a perca foi bem grande. Então eu acho que
Eu, em vez de colher 30 toneladas no hectare, eu imagino que 20. Risse destaca ainda a importância de ter à disposição produtos que não deixam resíduos nas frutas e que o investimento retorna em forma de lucro ao produtor. A gente trabalha aí com a linha da Intrax, aí também da FBA, né, que são produtos que daí não deixam resíduo, né? Tudo isso ajuda, porque hoje nós temos uma grande dificuldade de registro de produtos aí. Isso tudo retorna em financeiro, né? O valor financeiro, né? O que você consegue agregar aí num produto de melhor qualidade é sempre um valor melhor, né? Você tendo uma planta bem sadia, você vai ter um produto mais sadio, você consegue deixar mais tempo ela no pé, consegue tirar com um brix melhor, né? Então tudo isso influencia lá na ponta da linha. O RBV Agro está só na metade, agora você confere o recado dos nossos parceiros e no próximo bloco você vai tomar um caldo de cana e comer um pastel frito na hora conosco. Brincadeiras à parte, daqui a pouco tem uma reportagem sobre o caldo de cana, uma delícia que todo mundo adora e movimenta a economia do agro. Voltamos já. Produtor rural, você deseja maior produtividade em sua lavoura, melhor qualidade e assistência técnica de agrônomos especializados nas mais diversas culturas durante todo o ciclo? Então venha fazer parte dessa parceria com a FBA, Força Brasil Agrícola. Entre em contato pelo WhatsApp 49 99177 6685 ou faça uma visita em Fraiburgo, no bairro São Sebastião, Avenida Videira. Cresça com a FBA. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta para registrar as participações, as mensagens dos ouvintes e internautas. Juliana. A Sueli Ferraz, do assentamento Putinga, no município de Calmon, enviou fotos de uma chuva de granizo que ela registrou no início da tarde de quinta-feira. Nesta semana também tivemos registro de chuva de granizo no município de Fraiburgo, na região meio-oeste e em Urupema, na Serra Catarinense. Quem nos enviou fotos depois de algum tempo sem participar aqui no RBV Agro foi o nosso amigo Velton Fritzen. E desta vez o Velton enviou imagens do anoitecer de quarta-feira na cidade de Tangará. Como sempre, parabéns pelos cliques, Velton, e obrigada pela companhia de sempre. O Lucas Casagrande de Caçador mandou fotos de uma árvore de araçá amarelo carregado. E o Giovanni Moraes de Lebon Regis, que já participou de reportagens do RBV Agro falando sobre o cultivo da cebola, mandou fotos mostrando a qualidade surpreendente da colheita deste ano. Mande também o seu recado para o RBV Agro que a gente mostra aqui no sábado que vem. Anote nosso WhatsApp, 4991294258. Repetindo, 4991294258. RBV Agro. Caldo de cana gelado, com limãozinho e um pastel frito na hora. Sempre vai bem, né, Ju? Oh, se vai! E além disso, traz muitos benefícios para a saúde e movimenta a economia do agro, pois a principal matéria-prima é a cana-de-açúcar. Hoje vamos conhecer um empreendedor que apostou no suco da cana ou guarapa para aumentar a lucratividade do negócio. O pastel com caldo de cana é tradição em diversas regiões do Brasil. Aqui no sul não é diferente. Eu, como não sou boba nem nada, vim até aqui no ponto do Rafael Bittencourt para provar essa delícia e entender um pouquinho do processo da produção da famosa guarapa. Mas antes disso, vou te contar como o Rafael veio parar nesse negócio. Eu saí de um emprego de 8 anos e eu pensei, né? Pô, 8 anos trabalhando a mesma coisa, vamos tentar fazer uma coisa. Eu já venho de uma família que trabalha com vendas. Eu tenho lá em Videira, tenho meu pai, meu irmão, que trabalham com isso. Eu sempre trabalhei nesse meio. E surgiu a oportunidade de comprar isso aqui. E foi aí que, graças a Deus, está dando certo. Já faz 7 meses que nós estamos trabalhando aqui. E cada dia a gente está dando um passinho para cima. E o caldo de cana não era comum na vida dele, não. Não sabia nada, não sabia nem como é que ele era feito. Mas como todo e bom empreendedor, colocou a mão na massa e aprendeu como se faz. É feito limpeza, esterilizado e resfriado. Nada de congelar e nada de deixar fora. Fora estraga e congelado você perde o caldo. Então nós temos uma máquina dentro ali, todas moídas na hora
passa por 3 peneiras, passa pela peneira da máquina, uma peneira sobre o recipiente e um logo em cima do copo, para não ir nenhum tipo de sujeira, nada para dentro do copo. Sair o mais limpo possível. Só que antes de todo esse processo, o Rafael recebe as canas próprias para fazer o suco. Inclusive, um dos fornecedores fica pertinho da tenda, localizada na cidade de Rio das Antas. A história do seu Pedro Ferreira com as plantações começou por intermédio de um amigo, que era o antigo dono do quiosque. E para cuidar, ele garante que não é difícil. A cana ela é uma coisa que ela fecha, né? Daí não vem mato, você planta, você aduba. Você põe, que nem essas aqui que eu tenho aqui, eu adubei uma vez só esse ano ainda. E tá bonito, tá aí. É um prazer que a gente tem, né, para ter as coisas, né? Então, já como nós tínhamos uma amizade muito grande com ele, então a gente fez isso aí, né, para beneficiar ele também, né, porque eu na minha idade, 78 anos vou fazer, né, e ainda tenho esse interesse de fazer as coisas ainda, né, e ajudar agora esse rapaz aqui, né, ficou com o caldo de cana ali, veio, está dando assistência e eu estou contente também, viu? O terreno que seu Pedro planta é do vizinho. Cidade pequena, de boas amizades, é assim mesmo. Aliás, você sabia que há variedades de cana-de-açúcar? Que eu conheço 2 variedades de cana. Tem a cana roxa, né? A vermelha, que o talo dela é vermelho, e essa é a branca. Essa é propícia para caldo de cana, para fazer pinga, para fazer o melado, né? Por isso que adoro contar histórias, todo dia conhecendo algo diferente. Agora voltando para o quiosque do Rafael, a clientela é boa ali, hein? Sempre é bom, sempre nós tentamos atender um pouquinho por vez, nada daquele apurão, atender cada cliente individual, para todos eles saírem com a mesma satisfação. Um negócio empreendedor, com matéria-prima que fomenta mais de 1 trilhão na economia do agro no país, conforme o valor bruto da produção agropecuária. É mesmo de dar água na boca. Leve, adocicada, saudável, prazerosa. Mas e você, gosta de um bom caldo de cana? Safra de grãos de Santa Catarina tem segunda maior queda de estimativa do Brasil e deve causar prejuízo de mais de 4 bilhões de reais. A produção catarinense é impactada pela estiagem. Reportagem de Cadu Reis. A estimativa da safra de grãos de Santa Catarina sofreu a segunda maior redução do Brasil no último mês, enquanto as projeções nacionais apontam para uma colheita recorde no país. As principais culturas prejudicadas pela falta de chuvas no estado são o milho, com uma queda de 32% em relação à projeção inicial, e a soja, que tem uma redução próxima a 20% do total esperado. Os dados são do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE, empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina. A safra estimada do milho era de 2.800.000 toneladas, mas deve ficar em 1.900.000 toneladas. Na soja, a produção esperada de 2.600.000 toneladas deve parar nos 2 milhões de toneladas. O analista de socioeconomia da CEPA-EPAGRE, Dr. Haroldo Tavares Elias, afirma que o prejuízo estimado supera os 4 bilhões de reais. Nós temos estimado nessas 3 culturas, milho grão, milho destinado a silagem e soja, próximo de 4,2 bilhões de reais. Esse efeito é em cadeia, né? Se a gente deixa de produzir esse 1 milhão de toneladas de milho, vai ter que buscar em outros estados ou importação. E é o que vai acontecer esse ano, né? Devemos importar aí aproximadamente 6 milhões de toneladas. Encarece um pouco o custo de produção da matriz de pecuária, né? Principalmente suínos e aves, e também bovinocultura de leite. Santa Catarina é exportador de soja. Chegamos no ano passado a exportar 2 milhões de toneladas. O demais é consumo, cerca de 1 milhão de toneladas, consumo interno. Esse ano devemos exportar bem menos, né? Até para atender o nosso consumo interno, também destinado à produção de rações, né? Na composição da ração, a soja participa um pouco mais de 20% nessa composição. O governo de Santa Catarina disponibiliza recursos para o combate à estiagem por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural.
Através do programa Reconstrói SC, os produtores têm acesso a financiamentos de até R$10 mil, sem juros, com 5 anos para pagar e desconto de 50% no valor total em caso de pagamento em dia. O Estado deve investir R$150 milhões no incentivo à captação de água em 2022. Enquanto a safra catarinense tem estimativa de queda, no Brasil a projeção é de um recorde positivo. De acordo com o levantamento sistemático da produção agrícola, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a colheita de cereais, leguminosas e oleaginosas do país deve crescer e atingir os 271 milhões de toneladas. O analista de socioeconomia da CEPA-EPAGRE, Dr. Haroldo Tavares Elias, analisa a diferença entre as projeções para o Estado e o país. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis. Santa Catarina enfrenta uma estiagem histórica causada pelo baixo volume de chuvas, especialmente nas regiões do extremo oeste, oeste e meio-oeste. Dados da Epagre-Ciram mostram que em dezembro, janeiro e fevereiro, as chuvas ficaram abaixo da média nessas regiões. A média atual de precipitações varia entre 30 e 40 milímetros, sendo que o esperado seria em torno de 150 milímetros. Desde 2019, o estado sofre com a seca. No ano passado, a situação amenizou um pouco, apesar das chuvas ainda terem ocorrido abaixo do esperado. Para este ano, a previsão é de pouco volume de chuva para os próximos 3 meses. O governo do estado tem atuado em diversas frentes para minimizar os impactos. Na área da agricultura, são 150 milhões anunciados neste ano para o combate da estiagem no meio rural. Entre as medidas estão o programa Reconstrói SC, o programa SC Mais Solo e Água, na linha Água para Todos, recursos para famílias em situação de vulnerabilidade social e de renda e apoio, também para isolamento e recuperação de mata ciliar, proteção e recuperação de nascentes, terraceamento e cobertura do solo. Quem acessar recursos desses programas poderá se beneficiar com financiamentos que poderão ser pagos sem juros, com prazos facilitados e subsídios que abaterão parte do valor emprestado em caso de pagamento das parcelas em dia. RBV Agro. E a bancada do Oeste da Assembleia Legislativa se reuniu na quarta-feira para tratar das ações de apoio voltadas aos produtores rurais prejudicados pela estiagem em Santa Catarina. Os parlamentares fizeram uma avaliação da situação no estado e comentaram o recente anúncio de 50 milhões para o programa do governo chamado Reconstrói SC. 5 mil famílias serão beneficiadas. Até agora, 2.280 propriedades receberam recursos. Os agricultores financiam R$10 mil, o Estado entra com a contrapartida de R$5 mil. Na prática, o produtor financia 10 mil e devolve 5 se pagar em dia. Agora os deputados buscam um aumento de recursos para minimizar os impactos provocados pela estiagem. Nós avaliamos esses 50 milhões que foram anunciados ontem pelo governo do Estado, apontamos a necessidade de antecipar os 100 milhões do ano que vem para atender aos programas ainda esse ano e também tiramos como uma das demandas sentar com o governador, o secretário da Agricultura, EPAGRE, e a partir daí construir mais algum programa que possa atender, nesse momento, os agricultores, prevendo situações futuras, então antecipando alguns investimentos já para prever as situações futuras que acontecerão com a estiagem, que deve acontecer também nos próximos anos. O secretário de Estado da Agricultura ressaltou na reunião a preocupação com o sistema de captação, armazenamento e uso da água. Nós estamos com uma força-tarefa entre a Secretaria da Agricultura e a Defesa Civil no reconhecimento dos decretos de emergência, dando agilidade. Nós estamos com o programa de reservação e proteção de fonte aberto, fazendo os projetos. Já atendemos 2.280 propriedades rurais que saíram da fila do transporte de água nesse período de estiagem, porque fizeram um programa de reservação e proteção de fonte. Nós temos muitas propriedades que ainda precisam chegar ao programa. Por isso, nós estamos investindo, como investimos o ano passado, R$100 milhões, mais 100 milhões já estão garantidos para esse ano. E
a bancada do Oeste e o governo do estado estamos dialogando junto com a Secretaria da Agricultura, a Fazenda e a Casa Civil, para aportarmos ainda mais recursos a este programa, dado a demanda e a procura que os produtores têm feito junto aos escritórios municipais da IPAGRE. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, ressaltou na reunião a importância do sistema de reservatório de água. Eu acredito que a gente vai ter um encaminhamento, podendo construir uma parceria com os municípios. Acho que deve se envolver o setor produtivo, também as nossas agroindústrias, o agronegócio, os produtores, né, o governo do estado, e a gente trabalhar, de fato, num programa forte de reserva d'água, né, de conservação da água, podendo fazer com que o produtor não venha a cada estiagem sofrer essa dificuldade da falta desse líquido. E também as prefeituras possam estar menos exigidas, né, nesse momento com transporte de água, de caminhão e coisa. Então, aquilo que a bancada do Oeste está propondo aqui, acho que nós vamos estar no caminho certo, vamos ter a sensibilidade do governo e a gente vai realmente consolidar um programa que precisa ser feito. Fim de papo aqui no RBV Agro, bora almoçar, obrigada por nos acompanhar, seja através do rádio ou internet. No próximo sábado tem mais uma edição do RBV Agro. E lembrando que você pode conferir quando quiser e tudo em vídeo, todas as edições do RBV Agro em nossas plataformas digitais, no Facebook e no YouTube do RBV Notícias e no portal rbv.com.br. Um abraço e até a próxima, tchau, obrigado! Tchau! RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.